Bom dia, meus mamíferos! Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o excêntrico conseguiu limpar a masmorra, consumiu o elixir e agora até ganhou uma princesa do reino vizinho, mas precisa ajudar ela a curar sua linhagem dracônica. E nesse momento, a sua pesquisa está avançando. O Tum Tum, ele fica de boca aberta olhando para sua nova invenção. Fala que a taxa diminuiu em 17%. Um figurante fica todo feliz, dizendo que o nível de sangue dracônico caiu de aproximadamente 19 para 2 em apenas 4 dias. Esse aqui é o Rei Sexta, um membro dos Cavaleiros do Dragão Branco. Além disso, ele recebeu um diploma após fazer uma tese sobre a linhagem dracônica. Ele fica dizendo os parabéns para a Vossa Majestade e para a princesa também. A Scripps fica falando que princesa, isso é um absurdo, ela é apenas uma exilada de Sapigold. O Prota fala que mais importante, pergunta se os elfos deram todo o material para a pesquisa e quantos antídotos ele tem até agora. O Tum Tum fala que baseado na dosagem da princesa, o número de antídoto que eles têm atualmente vai durar pelo menos uns 30 dias. O Prota fala, como assim 30 dias? O Tum Tum pede desculpa, fala que os ingredientes principais para o antídoto são ervas que só existem em Haspel, mas eles não têm elas em grande quantidade. O Prota pergunta de que ervas ele está se referindo. Tum Tum fala várias ervas, só que ele não fala nenhum nome. Fala que todas essas que estão aparecendo na imagem estão faltando, porém cada uma delas juntas podem fazer a poção nova, e é quase impossível produzir um antídoto em massa nesse momento sem elas. Prota pergunta se essa substância pode ser encontrada na ruína de Esmeralda. O Rei Sexta fala que sim, existem ervas similares nessa ruína. O Prota manda levar os cavaleiros para a ruína agora mesmo e mandar pegar todas as plantas medicinais que encontrarem lá, incluindo o musgo. O Rei Sexta fala como desejar, Vossa Majestade. Vamos fazer isso. Enquanto isso, a santa de joelhos fazendo aquela oração para Beelzebub. Os servinhos só esperando lá, olhando do nada. Um já fica nervoso, perguntando o que a senhorita viu, o que ela enxergou. A santa fala que recebeu uma mensagem divina. O Jorginho fica perguntando o que Deus disse para eles. A santa fala que o dono da espada logo vai entrar nesse templo. Foi o que o Deus disse. Jorginho fala que finalmente o Cavaleiro da Luz vai surgir novamente. A Espada da Luz nem sequer despertou durante a guerra contra os dragões, mas agora chegou a hora de usá-la. Cleitinho fala que não. Esse é um sinal de que algo ainda maior do que a Guerra da Luz contra os dragões vai começar, que ocorreu 500 anos atrás. A santa fala que de fato o sacerdote está certo, será uma guerra incrível contra os demônios. A Espada da Luz é a única esperança que eles têm. Ao mesmo tempo, o Imperador Louco está entrando na cidade. Pensativo, diz que o Templo da Luz fica em algum local perto de Lornheim, uma cidade do lado ocidental do Império de Sapigold. E o motivo de ele estar indo para o Templo da Luz era para encontrar o protagonista Carlos. A Espada da Luz vai ter seu selo removido no templo e ele vai virar o grandioso cavaleiro que matará incontáveis demônios. Tem que fazer dele seu aliado, não importa como. E a Espada da Luz naturalmente é mais forte contra demônios e Carlos é o único que pode empunhá-la. Mas em a grande guerra contra os demônios, nem mesmo Carlos conseguiu proteger as pessoas dos demônios. Todas as poderosas nações foram destruídas, incluindo o Império Rune e o Império Sapigold. Porém, agora tá tudo diferente. Os humanos e o Império Rune vão ficar intactos dessa vez. Fala que precisa imaginar o quão forte Carlos vai ficar num ambiente pacífico. É o plano perfeito para fazer isso. Além disso, de acordo com a novel, o Carlos recebe uma mensagem divina no santuário no ano de 430. Carlos só tem 13 anos. Então, se começarem a ensinar esgrima para ele agora mesmo e treinarem sua aura de sangue, ele vai virar uma lenda. Mas ao mesmo tempo, a cidade já começa a pegar
fogo. O Prota fica perguntando o que tá acontecendo. Parece que tem parada errada aí, né? Uma cidade não pega fogo assim. Na frente dele já tem os demônios capturando umas pessoas aleatórias. O demônio ainda fica rindo com a sua cara feia e nariz esbugalhado. O Prota já fica muito puto, perguntando o que esse demônio feio tá olhando pra ele. Fala que vai matar todos os demônios. O Prota fica se perguntando por que o Excêntrico tá ficando tão brabo. Por qual motivo? Claro que ele tem que matar porque é o imperador. Também odeia os demônios, já que leu a grande guerra dos humanos e demônios. Mas ele não chegou a matar nada com tanta brutalidade, nem na floresta sangrenta. Se pergunta se é porque seu corpo reagiu primeiro e que sensação é essa que tá sentindo. Ainda tenta controlar o Excêntrico, mas não adianta. O Excêntrico já vai fazendo um Rasengan na sua mão. O Prota fica se perguntando se aquilo é a aura de sangue dele. Fala que toda vez que alguma coisa assim acontece, a aura de sangue dele cobre todo o seu corpo. E é a mesma aura de sangue que faz com que ele sinta os demônios e tenha um puta ódio dele. O demônio fica perguntando quem é ele pra chegar aqui sem falar nada. Nem pagou a entrada. O Prota fala que a aura de sangue deles parece ser de ranquear e parece que são todos de combate corpo a corpo também. Na frente dele, esse aqui é o Actus, um metamorfo. O Prota fica se perguntando quantos desses bichos existem ainda. Eles nunca se cansam de ficar incomodando os humanos. O Excêntrico já passa a faca em todo mundo, dizendo que esses demônios de merda irritam ele. Já começa dando um sorrisinho, passando a faca nos demônios tudinho que tava apenas parado olhando. O Prota fala que como prêmio por ter reconhecido a identidade dele, a morte dele será indolor. O Actus fica falando pros seus demôniozinhos matarem ele. 2 demônios da cabeça achatada já ficam segurando sua lança com muita violência. Já tenta dar um golpe, mas ele passa direto porque ele é vesgo. O Prota poucas ideias mostra como faz e divide ele em 2 como se fosse uma melancia. E ainda fica com seu sorrisinho maligno na cara, dizendo que não consegue ver, mas dá pra sentir. Pergunta se ele realmente está querendo invadir o Templo da Luz apenas com esses vermes de merda. O Actus fica falando que os irmãos dele foram mortos em um instante. Como isso é possível? Pergunta o que os outros estão fazendo, apenas voando e olhando ali de cima. Manda eles descer e lutarem agora mesmo. Os demônios já vêm pra cima, como se fosse um pombo corno, e já vem com a sua lança pontuda, e alguns com medo já até jogam pra não chegar perto. O Prota fala que consegue ver a trajetória de todos esses ataques. Fica falando que a aura de sangue de prata é incrível, é quase como se desse para ver o futuro. O Excêntrico poucas ideias já ativa o seu hack de observação e consegue desviar de todas as lanças voadoras. Já pega uma na sua mão. Os demônios ficam sem entender por que ele pegou uma lança e como ele faz aquilo. Qual é o segredo? O Actus já fica nervoso, perguntando como ele sabia para onde todos os ataques iam. O Excêntrico fica só bolado com a sua lança na mão. Já começa a usar sua aura nela também e joga ela pra cima, pra ela ficar voando como se fosse foguete. O Prota pensativo fica se perguntando por que ele tá fazendo isso, porque só jogou no nada, não tem nada ali na frente. O Actus fica rindo, dizendo que ele só jogou, ele quer acertar o que ele no céu, um pombo? Os outros demônios também ficam com um sorrisão na cara olhando a lança passar direto. Mas é aí que não era uma lança comum, realmente era uma lança foguete e ela explode perto de todos os demônios. O Prota fica sem entender nada, o Actus também fica sem entender nada, perguntando que porra é essa que tá acontecendo. O Excêntrico fica rindo, dizendo que essa visão é muito bonita de se ver. O Prota fica falando que esse é o cara, esse é mesmo o Imperador Louco, é assim que se faz. O Actus fica bravinho, perguntando como ele ousa fazer aquilo com os irmãos dele. Agora vai começar sua invocação, manda o pessoal começar a protegê-lo. Os demônios já começam tudo a se furar para começar o seu ritual. O Actus também não fica de fora, ele acaba virando um espetinho de metamorfo. O Prota fica se perguntando que merda é essa que eles estão fazendo. Todo o sangue que ia sair do demônio começa a ficar se juntando em apenas um local. O Excêntrico fala que não sabe o que é, mas sente que é perigoso. Os guardiões já vêm dizendo que nunca imaginaram que a majestade deles derrotaria todos aqueles demônios sozinho, foram salvos por ele. O Excêntrico fica muito puto, dizendo que eles não passam de vermes inúteis.
manda todos saírem agora mesmo. Os guardiões ficam bravos, perguntando por que ele é tão rude. Eles são os cavaleiros do grande templo da luz. O Prota fala que avisou, e o local todo começa a ficar com sangue. E os guardiões ficam perguntando o que é isso, o que tá acontecendo. Já ficam pedindo por ajuda, alguém me salva. Prota fica falando um rio de sangue, né? Interessante. E o segurante continua pedindo por socorro. Prota pensativo diz que todos os cavaleiros foram sugados para aquele buraco. Isso tá dando um arrepio, que buraco guloso. O buraco começa a ficar um pouco mais preto. Começa a liberar uma aura maligna. Sim, e dele vai saindo um bracinho, dizendo que não é o suficiente. E um demônio todo feio aparece, falando que queria comer um pouco mais. Já fica gritando com a sua cara feia, dizendo que não tem sangue o suficiente. Quem ousa invocar o Epícheros com essa quantidade tão pouca de sangue? Ele é um dos 7 duques do inferno, o Duque da Gula. Por que será que vocês acham, hein? O Prota pensativo fica se perguntando por que esse cara tá aqui. Enquanto isso, no Templo da Luz, todo mundo de joelhos, apenas observando a putaria. A Santa fica dizendo para o Deus da Luz, ela implora, por favor nos salve. A espada começa a ficar brilhando, ela está reagindo com ele. A Santa na mesma hora ela já toma um choque. Cleitinho vem perguntar o que aconteceu com a Santa. A Santa fala que recebeu uma mensagem divina agora mesmo. O sacerdote fica falando que ela não deve tocar na espada. Se outra pessoa que não seja escolhida tocar na espada, ela irá morrer. A Santa fala que tá tudo bem e não precisa se preocupar. O sacerdote continua enchendo o saco, dizendo que mesmo ela sendo a Santa, ela não deveria tocar aí. Mas a Santa fala que foi escolhida como uma mensageira, deve levar a espada para o seu dono agora mesmo. O sacerdote fica perguntando se a pessoa escolhida está dentro do templo. A Santa fala que não, nesse momento ela está lá fora. Jorginho fica dizendo que é perigoso, os demônios estão cercando o templo, tem que tomar cuidado. A Santa fala que pede desculpa a todas, se não for agora, ainda mais pessoas estarão em perigos nesse momento. Lá fora vamos dizer que as casas se identificam como fogueira e começam a pegar fogo. E o demônio Epícheros continua lá com seu bocão, ele consegue comer por 2 lugares, dizendo que esse cara na sua frente é um pestinha. Manda ele tentar desviar dessa mãozada agora. Assim que dá seu golpe, ele acerta o chão mais uma vez. O Prota fala que precisa bloquear o próximo ataque. Em cima dele já vem outra mãozada do Epícheros, mas ele defende com sua espadinha. Mas digamos que ele acaba quebrando seu braço e é mandado longe, dizendo que vai ter problemas se tomar mais uma mãozada dessas. O Elixir está lhe protegendo de alguma forma, mas se continuar assim vai estar em perigo. O Epícheros fica falando que está com fome. Ele diz que está com fome, ele quer comer muito mais. O Prota fica falando que a diferença de poder é muito grande. Se levar mais um golpe, ele vai jogar no Santos. Fala que precisa desviar dos ataques. A única direção que ele pode ir agora é para cima, mas assim que vai caindo no chão, nas suas costas já dá para ver a sombra nele. O Epícheros fica preparando seu golpe, dizendo que aí estava ele esperando para tomar uma porrada, e realmente acerta uma porrada em cheio. O Excêntrico fica perguntando que tipo de monstro é esse, que bate tão forte, usando apenas as mãos. Enquanto isso, o Epícheros fica apenas olhando a sua comida caída. O Prota, olhando que ele foi invocado incompletamente, fala que se for dessa forma, ele ainda tem uma chance de lutar, ele pode conseguir vencer. O Epícheros começa a virar uma biju, já começa a preparar um Kamehameha pela boca. O Prota fala que se conseguir descobrir aquele núcleo, ele pode vencer. Os guardinhas já vêm aparecendo, dizendo que o monstro está ali, vamos lá, como um demônio. Ousa atacar o Templo da Luz. O Epícheros fica olhando, e alguns ficam perguntando que bola de carne gigante é aquela. É ainda mais feio que um ogro horrendo. O Epícheros fica bravinho, perguntando quem eles estão chamando de feio. Já começa a cuspir todo o seu sangue nos guardinhas, e alguns, digamos que eles viram comida para sua segunda boca. O Prota fala que agora é o momento certo, precisa aproveitar essa oportunidade. Já vai indo para cima, dizendo que a guarda dele está baixa. A Santa já aparece jogando a espada, mandando o senhor cavaleiro usar isso. O Excêntrico pega a espada, perguntando quem é essa garota e que merda de espada é essa. A espada já começa a ficar brilhando com a sua luzinha, e vários choques
começam a acertar o corpo do excêntrico em cheio e ele fica gritando, só porque tá pegando choque no seu corpo, não quer virar um Pikachu. Cai no chão igual um pedaço de cocô, fica se perguntando por que essa merda de espada não tá saindo da sua mão e começa a sentir uma dor e começa a se sincronizar com a espada. Por ele ter a linhagem dracônica muito alta, ele não pode usar a espada com toda a sua capacidade. O Prota fica falando que merda é essa que tá rolando na sua cabeça. Depois de muita sofrência, agora ele é capaz de utilizar algumas funções da arma antidemônios, o caçador de demônios, também conhecida como a espada da luz. A Santa fica perguntando se o senhor cavaleiro está bem. O Prota pergunta se essa é a espada da luz. A Santa fica toda feliz, dizendo que sim, majestade, essa é a espada da luz. O Prota fica se perguntando por que ela jogou esse bagulho nele. Quase ele foi pro caixão. O Epíferos, comendo todo mundo, fala que realmente estava gostoso, só faltou um pouco de sal. Agora seu estômago está começando a ficar cheio, só precisa comer mais um pouquinho. O Prota pensativo diz que acabou de perder sua melhor chance de matar aquele bicho. O Epíferos já fica preparando outro golpe da mãozinha. O Prota pensativo diz que esse ataque não consegue escapar do abalo que vem depois. Já fica preparado esperando a mãozinha vir, dizendo que não tem escolha a não ser usar essa espada da luz. Já usa sua espada para refletir a mão de volta e acaba passando por dentro dela. O Epífero, ficando como um humano, ousa fazer isso com seu dedo, cortou sua mãozinha. O Prota continua cortando a mão dele, que estica, dizendo que não vai cair nesse truque 2 vezes. O Epífero já começa a preparar um socão com seu sorriso maligno, mas a Santa já começa a usar seu poder de suporte para ajudar o excêntrico na batalha, mandando ele com tudo. Está usando todo o poder divino que ela tem no seu corpo. Prota fala que essa é sua última chance, vai destruir o núcleo dele agora, em um só golpe. Já aparece atravessando pelo puxo do gordo velho feio. Digamos que nessa hora o Epíferos acabou ganhando um novo buraco na sua barriga. O Prota pensativo diz que essa foi por pouco, eles têm que sair dali, mas começa a sentir uma dor no seu corpo e fica se perguntando o que tá errado, o que tá acontecendo. A capacidade do Elixir chega a 0 e o efeito colateral da linhagem dracônica sobrecarrega o seu pensamento. Como a linhagem dracônica está fazendo efeito, ele começa a se transformar aos poucos. O Prota fica dizendo que não consegue se mexer. Atrás dele, digamos que uma tonelada de gordura vai cair em cima dele se ele continuar parado. E o excêntrico continua se transformando aos poucos e fica gritando só porque tá nascendo escamas no seu corpo. Já fica muito louco, dizendo que vai matar todos, não vai deixar nenhum deles vai sair daqui vivo. Depois de despedaçar o Epíferos todinho, ele acorda, dizendo que lembra claramente de uma mudança corporal. Ou ele tá ficando louco da cabeça. O Epíferos fica falando que um mero humano tentou matar um duque do inferno. O Prota fica perguntando como ele ainda tá vivo depois daquilo tudo. Epíferos fica falando que ainda não morreu. O Prota poucas ideias, ele gosta de pisar em merda e amassa a cabeça do lixo. Mas as guardas vão chegando na batalha. Jorginho fica perguntando onde estão os demônios. Vimos aqui para matar todos. O Prota pergunta se ele não consegue ver. Todos já foram mortos. Jorginho fica perguntando como assim, ele estava em grandes quantidades. O Prota fala que ele é um cavaleiro de Cipgold. Pergunta se o príncipe está aqui. Jorginho fica perguntando quem ele pensa que é, pra falar assim, querer ver o príncipe. Mas nessa hora, o príncipe se mete, mandando o Gordon esperar um pouquinho. Ele é o príncipe de Sapgold, o Potro, um cavalo. Esse é o nome dele. Pergunta se daria de gentileza de saber quem ele é. O Prota fala que ele é o excêntrico, é o imperador do Império Rune Excêntrico. Vai falar claramente, vai diminuir o nível de sangue dracônico da princesa. O Prota fica perguntando do que ele está falando. O Prota manda ele recusar se quiser, mas ela mandou saudações para ele. O Prota fica pedindo para ele esperar um pouco, pede perdões pela insolência de antes, como ele tem um grande erro contra a vossa majestade imperador. O Gordon fica falando que ele não pode fazer isso, ele é um príncipe, pede para ele se levantar e manter sua dignidade íntegra. Como ele pode acreditar nas falas deste cavaleiro tão rapidamente? O Proto fala
que é por causa da espada que está na cintura dele. O Gordon já fica nervoso, dizendo que é a espada da luz. O Proto fala que sim, se o dono dela alega ser o Imperador de Rune, então não há motivos para duvidar de suas falas. O Prota manda ele parar de formalidades, pergunta o que ele vai fazer agora. Proto fica falando que vai guardar as palavras dele, está de acordo com a generosa proposta sobre suprimir a linhagem dracônica. O Prota pergunta se ele acredita nele. O Proto fala que sim, ele é o Imperador de Rune, assim como o Guerreiro da Luz. O Prota fica lisonjeado por ter entendido tão rápido, pede para seguirem ele, mas antes disso, ele precisa lidar com algumas coisas antes de voltar. Fala que é o Imperador do Império Rune Excêntrio, manda a Santa Liena se apresentar agora mesmo, ou ela pretende fugir das suas responsabilidades, se escondendo atrás dos sacerdotes. Liena fica nervosa, se perguntando por que a majestade estava agindo daquele jeito antes. Os sacerdotes ficam falando que a santa apenas recebeu uma mensagem alguns dias atrás. Foi isso que aconteceu. O Prota fala que é o imperador, não há nada que ele não saiba. Manda trazer a santa agora mesmo, antes que ele fique puto da vida. Os sacerdotes ficam falando que a Liena já concluiu sua missão como mensageira, então por que está pedindo para ela aparecer de novo? O Prota fala que é claro que é porque quer matá-la. Ela tentou matar o imperador com aquela espada de merda. O sacerdote fica falando que isso é blasfêmia. Como ela ia querer matar o imperador? O Prota manda a Liena dar um passo agora mesmo, senão vai matar esse velho bocudo. A Liena, toda com medo, fala que tá aqui, vossa majestade. Pede pra ele guardar a espada agora mesmo. O Prota manda ela calar a boca e não falar mais nada. Quando ele pensa naquela dor que fez parecer que seu corpo seria desmembrado aos poucos, faz querer ele recriar aquela dor nela em nível muito pior. Fala que a partir de agora ela não pode abrir a boca até que ele permite. O Prota chorando diz que realmente aquilo doeu muito. O sacerdote fica implorando por misericórdia, ele não pode matar a santa. O Prota fala que tudo bem, mas vai dar uma missão para ele. Pergunta se ele sabe onde fica o precipício. O sacerdote pergunta se ele está falando daquela pequena vila de mineração que fica no norte. O Prota fala que sim, ele precisa encontrar um garoto chamado Carlos e proteger ele no grande templo. O sacerdote fica perguntando por quê. O Prota fala que se ele concluir essa missão, vai poupar a vida da Liena. Essa é a última proposta. Ele precisa se decidir agora, ou ele vai morrer. O sacerdote fala que aceita, com esse belo pedido, por favor. Prota manda o Potro ser o guarda dela e seguirem ele. O Prota só aceita, falando que sim. A santa ia falar que quando ele estava lutando contra os demônios aconteceu algo. O Prota manda ela não falar nada. A Liena, pensativa, diz que enquanto sua majestade estava lutando, tem certeza que viu um demônio sobrevivente fugindo daqui. Enquanto isso, o demônio do bigodinho continua fugindo, dizendo que não quer morrer. Mas seu poderzinho acaba, ele acaba virando humano novamente. Os guardas ficam procurando, dizendo que não podem deixar escapar. Ele é o último demônio que escapou. Não podem baixar suas guardas. Se virem um humano, o inimigo é um metamorfo. Enquanto isso, o demônio do bigodinho fica falando que viu o Duque da Gula ser invocado na frente dos seus olhos, mas não sabe o que aconteceu. Pegou o corpo de um humano morto e conseguiu escapar de lá naquela hora. Os guardiões ficam procurando, dizendo para eles olharem em todos os cantos. Não podem deixar esse cara escapar. O demônio fica perguntando como esses cavaleiros ainda estão vivos. Se pergunta se aquele humano conseguiu matar o Duque da Gula. Fala que não, isso é impossível. Teve algum problema no seu tempo de invocação, só pode ser isso. Quantidade de sacrifícios deve ter sido muito baixo, mas por agora tem que possuir um humano que esteja vivo, já que pegou a forma de um homem morto, não tem forças. Vai se esconder nessa vila de mineração por agora, e depois vai voltar para o continente demoníaco. Na sua frente, vamos dizer que ia passando um garotinho. Que coincidência, hein? Os dois acabam se batendo. O demônio fica perguntando como uma criança pode ser tão forte. O Carlos fica falando que esse é o seu atalho secreto. Como ele sabia disso? Pergunta se o senhor é daqui. O demônio fala que não, mas pergunta por que ele está aqui. O Carlos fica falando que mora aqui perto daquela vida chamada Freyciel, perto das minas. O velho demônio fica perguntando quantos anos ele tem. Carlos fala que 13. Pergunta se o senhor poderia dar um passo para o lado, já que é um caminho estreito
ele pode passar se ele conseguir afastar um pouquinho. O Carlos pergunta o nome do demônio. O demônio fala que agora o nome dele é Carlos também. O Carlos, que não entendeu, fica falando que os dois têm o mesmo nome. O demônio fala que sim, esse é o meu nome a partir de hoje. Enquanto isso, no castelo, o sacerdote pedindo por perdão, procuraram em todos os lugares por um garoto de cabelo branco, mas não conseguiram encontrá-lo, e de acordo com as pessoas da vila, o garoto desapareceu. O Prota pensativo se pergunta se deveria ter procurado pelo Carlos primeiro. O Excêntrico pergunta se ele realmente procurou por todas as minas abandonadas. Aparentemente, ele gostava de brincar naquela área. O sacerdote fala que procuraram por todas, mas não encontraram. Pode ter mais um pouco de tempo. O Prota fala que vai adiar a execução dela, então ele não precisa se preocupar. O sacerdote fica dizendo que agradece muito a compreensão da Vossa Majestade. O Prota manda, além da continuação pelo garoto, tem outra ordem para ele: encontrar o Gort, o filho do ferreiro de Lonirheim. Não sabe quantos ferreiros existem, mas ele mora por ali. O sacerdote fala que está admirado pela gentileza da majestade, mas pergunta se pode saber o motivo de encontrar esse garoto. O Prota fala que será bom treiná-lo para virar um futuro membro dos Cavaleiros Dragão. Apenas isso. O sacerdote fala que o desejo da sua majestade é uma ordem, vai tentar de tudo encontrar esse garoto. Mas antes disso, gostaria de conversar com a santa antes de partir. O Prota fala que ela está na masmorra, então diga ela o que quer e fala que passará sua mensagem. Assim que vai descendo as escadas, fala que mesmo de noite, esse local ainda parece uma sauna. Fica se perguntando por que tá tão quente pra caralho aqui embaixo. A santa tá lá de boa, no seu quartinho particular de joelhos, fica perguntando o que o rei veio fazer aqui. Prota fala que tem uma pergunta: por que ela deu a espada da luz para ele? Não é o cavaleiro da luz. Ela deveria saber disso, vai decidir a punição dela baseado na resposta que ela tem. A santa fala que realmente não tem nada para falar, além de pedir sinceras desculpas. Ela não teve escolha, teve uma visão. Uns dias antes de encontrar ele, viu o futuro do Cavaleiro da Luz. Ele era uma criança na sua visão, mas pôde sentir que ele seria um grande cavaleiro um dia. Porém, de repente, tudo foi coberto por uma escuridão e viu um novo futuro. O destino dele mudou. O escolhido Cavaleiro da Luz não está mais neste mundo. O Prota fica se perguntando como assim? Como o Carlos não está mais aqui? Pergunta como assim, ele morreu ou não? A santa fala que não sabe os detalhes. O escolhido deve ter uma alma pura. Tudo que ela sabe é que ele não é mais puro. O Prota fica nervoso, perguntando, quer dizer que ele foi corrompido. Quem fez isso? Isso aqui foi culpa dele. Se ele tivesse ido atrás do último demônio, não tinha acontecido isso e a obra acabava agora. A santa fala que viu o futuro. O futuro dele não era mais no mundo humano. Aquele lugar é preenchido completamente pela escuridão. O Prota fica se perguntando o que será que aconteceu com Carlos. O Excêntrico pergunta se era o melhor candidato depois dele. A santa fala que na nova visão que viu, a majestade estava lutando contra os demônios. Era muito mais fraca com a do escolhido, mas sentiu que ele possuía uma certa compatibilidade com a espada. Então não teve escolha, além de entregar a espada para ele. O Prota fica muito puto, perguntando como ela chama aquilo de compatibilidade. Ele quase morreu por causa daquela merda. De acordo com as leis imperiais, ela deveria ser executada. A santa fica implorando, dizendo que Deus é testemunha, que não teve intenção de matar ele. Pede piedade apenas desta vez. O Prota corta o cadeado, dizendo que vai dar uma oportunidade para ela, já que estão à beira de uma guerra total contra os demônios. Eles ficaram ousados o suficiente para atacar o Templo da Luz em plena luz do dia. Nessa situação, não pode matar alguém com tantas capacidades valiosas. A santa fica perguntando se ele está se referindo a ela com tanto elogio. O Prota manda ela não pensar em coisas erradas. A partir de agora, ela vai dar suporte aos Cavaleiros Imperiais com tudo que ela tiver. A Liena fica falando que mesmo sem experiência vai dar o máximo pelo bem da vitória do Império. Começa a ficar se gabando, pode ajudar bastante, é muito boa. O Prota pensativo diz que depois disso precisa procurar mais sobre o paradeiro do Carlos. No outro dia, a Scripps fica falando que a Liena vai ser mais ajuda para a majestade do que ela. Ela é inútil, é lamentável ser assim. O Prota manda ela não se preocupar com isso. A prioridade atual dela é treinar. Mais importante, pergunta como foi o treinamento com o Imbrus. A Scripps fala que o treinamento dela com o Imbrus foi muito bom. Ele elogia ela bastante, já que ela disse que ela tem um bom instinto de batalha.
batalha. O Prota pergunta se ela está bem animada por ter sido elogiada, hein? Ela fala que foi a primeira vez que alguém lhe elogiou. O Prota pensativo fala que esse corno falou pra ela treinar ela, mas ele está fazendo isso com segundas extensões, quer roubar sua waifu. A Scripps fica falando que mesmo assim não afrouxou em seu treinamento. O Prota pensativo diz que isso não é mentira, recebeu vários relatórios sobre isso. O Igros falando que as habilidades da princesa de Aura eram muito boas. Não consegue acreditar que ela nunca teve um treinamento formal para utilizar aquilo. Embora tenha sido apenas um duelo, pareceu que estava lutando uma luta de verdade. E a princesa é capaz de usar aquele poder como se fosse algo comum. Ela usa o poder da linhagem dracônica, assim como a vossa majestade. Prota pergunta se a Scripps já usou o poder da linhagem dracônica durante o treinamento. A Scripps fala que usou sim. Fala que o Ingrus é um membro do Cavaleiro Branco. Mesmo se tivesse usado todo o seu poder, a lacuna entre os poderes ainda seria imensa. O Prota pergunta como ela consegue usar sua linhagem dracônica sem entrar em fúria. A Scripps fala que aprendeu um jeito de despertar um pouco da sua linhagem e controlá-la durante a batalha. O Prota pensativo diz que mesmo ele acha difícil controlar o estado da sua fúria dracônica com a ajuda do Elixir. É incrível, como esperar da pessoa que ele escolheu. Assim que a espada ia caindo, a Liena não deixa e já se joga para segurar a espada. Prota fala que para a espada da luz ela tem uma boa reação. Ela fala que proteger a espada é o propósito da sua vida. O Prota fala que se for assim, ela não deveria ter jogado isso para ele daquela vez. Assim que vai olhar a espada, ele ganhou novas habilidades. Uma de transcendência, caos, e uma outra habilidade de distorção espacial. E ele ainda conseguiu pegar a habilidade da gula, do Epíferos, aquele monstro feio barrigudo. O Prota fica nervoso, se perguntando que porra de habilidade é essa que ele ganhou, já que ele tem transcendência, é o potencial de existência de um ser único, superar a própria razão do mundo. O excêntrico fica nervoso, perguntando o que aconteceu, como assim? Se pergunta se alguém falou com ele sem permissão. A Liena fala que de acordo com as lendas, a espada da luz conversa com seu dono, embora os outros não consigam ouvir. O excêntrico fala, então essa coisa fala. Manda ela ficar em silêncio, não quer ouvir a voz dela. Prota pensativo, se pergunta se é assim, ele consegue ouvir quando ele fala. A espada fala que sim, também está vinculada à consciência. O Prota fica se perguntando como a espada consegue falar com duas consciências ao mesmo tempo. Ela fala que está vinculada aos dois, fala que também pode mostrar o passado que aconteceu. O Prota fica perguntando se dá pra ver tudo desse jeito, hein? Que coisa boa. A espada fala que consegue ver também a hora que ele tentou jogar ela no chão. O Prota pede desculpa, fala que foi sem querer. Pergunta por que aquela habilidade de transcendência apareceu. A espada fala que de acordo com os dados, é porque ele conseguiu capturar uma existência que já possui a habilidade de transcendência antes. Ele poderá usar a habilidade baseada nos seus atributos de transcendência. Atualmente, ele pode usar distorção espacial e gula. Prota pergunta qual é o efeito. Ela fala que distorção espacial pode mover algo para um local diferente, teleporte, ou pode atacar o inimigo usando a distorção em si. É algo que o Duque da Gula usava. É uma habilidade que só dá para usar quando a distorção espacial está no rank alto. Em estado atual, ele não consegue usá-la. O Prota pergunta como vai ser capaz de usar essas coisas. A espada fala que ele já é capaz de usá-las. Manda ele usar suas mãos e tentar se imaginar usando a habilidade. O Prota começa a fazer o treino para tentar aprender a usar essa habilidade. Aos poucos o espaço começa a se distorcer um pouco. A Scripps fica nervosa dizendo que o espaço está mudando. A Liena fica de boca aberta falando que o espaço está ficando distorcido, hein? Que bagulho doido. O Prota manda elas pararem de drama. Não foi nada, era apenas ele testando uma habilidade. Se pergunta se o Carlos via essas coisas em a grande guerra entre humanos e demônios também. Esse também seria o motivo da evolução incrível que ele tinha. Pensativo, diz que a espada da luz atual nunca conheceu Carlos, então ela nunca entenderia mesmo. A espada fica falando com ele, diz que é o sistema que faz parte da espada. Aproximadamente 80 das suas funções estão seladas atualmente.
já que ele utilizou o escaneamento e o Elixir para desbloquear uma parte do uso. Se for em outras ruínas desbloquear o resto, ele poderá ter 100% de acesso a todo o funcionamento da espada. O Prota fica se perguntando se ela está querendo dizer que ele deve passar por toda aquela dor imensa de novo, de ter que usar o escaneamento. A espada fala que sim. O Prota fala que a primeira ruína desbloqueou 20%, significa que deve ir para as outras 4. A espada fica dizendo que exatamente ele precisa fazer isso. As outras 2 ficam sem entender nada do que está acontecendo e ficam sem conseguir falar nada nessa hora. O Prota pensativo diz que espera não ser tratado como um louco até lá. A Liena pergunta se a Majestade está planejando entrar nas ruínas sozinho. O Prota fala que sim. A próxima ruína que ele vai será a ruína da Pedra de Sangue Branca. Por que ela pergunta isso? Ela fala que se for realmente para as ruínas de pedra, tem algumas informações dela. Era próxima do sacerdote mais ativo de lá. O Prota fala que se for assim, ela deve vir com ele então. A Script fala que ouviu dizer que o tempo de espera para entrar nessas ruínas de Pedra de Sangue é de pelo menos 3 anos. O Prota fala que já sabia disso, por isso já mandou uma ordem para entrar lá. O Jorginho já vem dizendo na porta que tem algo urgente para relatar para sua majestade. O Prota manda ele entrar agora mesmo. Beus já aparece pedindo por perdão por interromper o descanso da majestade, mas tem um aviso urgente para dizer. Fala que a princesa tá aqui também, fica feliz que ela esteja saudável. A Liena fica tentando se apresentar toda nervosa. O Beus fala que ela realmente é a famosa santa, não é? É um prazer conhecê-la. É o primeiro-ministro do Império Rune. Ela fica se curvando, dizendo que agradece por ele conhecê-la. Prota manda ele esquecer as formalidades, apenas dizer logo a mensagem que ele veio trazer. Beus fala que já tinham terminado de revisar os planos para as 2 ruínas como ele tinha ordenado antes. Em 4 dias poderão entrar nas ruínas de Pedra de Sangue Branca, onde os golems invisíveis estão escondidos. Mas para entrar na ruína de Pedra Mineral, onde a luz e a escuridão se cruzam, já foi vasculhada por outros caçadores. Portanto, vão ter que esperar por pelo menos 4 semanas. A Liena fica dizendo que, pelo que sabe, nunca mandaram caçadores sem planos e sem motivos para lá. Pergunta se ele realmente obteve a permissão para entrar nas 2 ruínas. Beus fala que nem mesmo uma guilda de caçadores pode desafiar o Império Rune. O poder do Império alcança o continente todo. Para convencê-lo, se encontrou com os 5 mestres individualmente. Falou que caso recusassem a proposta, a fúria da majestade ia cair sobre a cabeça deles. Depois dessa visita amigável, eles acabaram aceitando. A Liena fala que deve ter sido incrível ver isso. As ameaças da vossa majestade são poderosas. Deus fala que pegou emprestado um pouco do poder do templo. Falou que caso recusassem, seria difícil obter a cooperação dos sacerdotes no futuro. Prota fala que ele é primeiro-ministro apenas no nome. Pede perdão por ele pedir tantas coisas assim por ele. O Deus fica falando que é uma honra fazer tantas coisas, embora desgoste de tramas e esquemas, e tudo por causa dele. O Prota pergunta como assim? Diz que tudo faz parte para o bem do plano dele. Depois dele ter viajado em segredo para o Templo da Luz, finalmente pôde perceber que todas as ações da vossa majestade possuem um motivo. Como resultado, os demônios foram enfraquecidos e reforçou o poder do Império como líder das forças contra ele. A Liena, pensativo, diz que não tem como uma bajulada dessa não dar certo. O Prota fala que ele é muito sábio. Manda ele ver bem e aprender. Ele é realmente uma pessoa sábia mesmo, hein? A Script fica dizendo que ele é talentoso. Não pode evitar de admirar as habilidades do nomeado de vossa majestade. A Liena fala que olhar esse homem babando ovo lhe dá medo. Como ele consegue ser assim? Ele consegue ameaçar na cara dura o chefe da guilda dos caçadores e ainda falar com vossa majestade como se fosse algo trivial. Esse Beus é incrível. O Prota manda a Liena ir com ele para as ruínas de Pedra de Sangue Branca. Ela fica nervosa perguntando como assim agora só os 2. Prota fala que eles serão acompanhados por um dos cavaleiros do Dragão Branco. Eles irão carregar as bagagens. A Script pergunta se pode ir também. Prota fala que não, ela tem outras coisas para fazer. Ela precisa resolver
as questões diplomáticas com Sapi Gold antes do retorno dele. A Scripps pergunta se ele está se referindo ao irmão dela e o pai dela. Ela fica toda tristinha. Prota fala que sim, ela precisa lidar com eles, não deixar pontas soltas. Enquanto a Liena está na hora de começar a trabalhar, então manda ela se preparar agora mesmo. A Liena já fica toda cagada de medo vendo aquele sorriso maligno. Esse local aqui todo vermelho é o continente demoníaco. Há um bom tempo existia um reino humano nesse local, porém depois da guerra contra humanos e dragões, 6 reinos demoníacos surgiram nessa vasta terra. Consequentemente, transformou tudo em lixo. Após isso, os demônios do inferno surgiram na terra e pegaram os territórios abandonados, aproveitando a oportunidade de dominar o mundo humano. Porém, em todas as tentativas, eles foram impedidos pelas forças militares do Império Rune. Mesmo assim, os demônios não desistiram e enviaram forças terrestres juntos de um demônio general, transformando o continente demoníaco em sua base, e começou a atacar o continente humano sem cessar com força total. O general fica perguntando como ele ousa voltar sozinho. Os metamorfos foram aniquilados e os demônios foram massacrados. Além disso, ele usou um núcleo do Duque demoníaco para invocar o seu avatar, mas não tem ideia do que aconteceu no fim. O Carlos fica pedindo por desculpas. Tudo que viu foi o Duque da Gula sem invocado. O general fica muito puto, dizendo que o núcleo dele foi destruído e ele pulou fora para salvar apenas a vida dele, enquanto o núcleo que trabalharam duro dia e noite para construir foi destruído rapidamente e nem está mais reagindo. Pergunta se ele sabe o que significa. O Carlos fica falando que isso é impossível, significa que o avatar do Duque foi derrotado. O general fala que sim, destruíram o núcleo dentro do corpo dele. Se o núcleo pudesse ser recuperado, poderiam invocar ele de novo, mas agora não tem mais núcleo. O Carlos fica falando que o corpo real dele ainda está no inferno, então não tem problemas. O general pergunta do que se importa. Ele não pode mais vir para essa terra sem aquele núcleo. Como o demônio poderia não saber disso? O Duque da Gula era um dos que tinha uma boa relação com o demônio da terra. Pergunta o que ele vai falar para ele. Vai voltar para o inferno e pedir desculpa com outro núcleo na mão? O Carlos fala que nunca faria isso. Pede desculpas sem saber de nada. O general fala que demora 100 anos para fazer um núcleo novo. O mínimo que ele poderia ter feito era recuperá-lo intacto. Este era o dever dele. O Carlos fica falando que essa acusação é falsa. O erro não foi apenas dele. O general, poucas ideias, já dá uma de vampiro e mete a dentada no pescoço do Carlos. Fala que ama o gosto de sangue. E ele, um moribundo velho, tomou o controle de um humano para poder escapar de lá com vida. E ainda ousou desperdiçar todas as forças que ele tinha. Carlos fala que apenas queria informar sobre o Imperador Louco. O general fica muito puto, perguntando como assim, Imperador Louco? Manda ele responder. Pergunta se o Excentro também estava lá. Fica nervoso se perguntando se ele também levou os Cavaleiros do Dragão Branco. E por que o Imperador de Rune estava no Templo da Luz? Será que ele descobriu o plano deles? Jorginho pede para o general se acalmar um pouco. Não podem ter certeza disso ainda. Porém, perderam muitos metamorfos por causa disso. E acredita que devem utilizar algum outro jeito para adquirir mais informações. O general fala que realmente não tem outra escolha além de utilizar o espião deles em Sapi Gold. Depois de falhar em invadir a Floresta Sangrenta, acabou ficando muito impaciente. Nos 2 ataques, o Imperador Louco interferiu. Não pode mais ignorar essa situação. Na próxima vez, vai por conta própria, mesmo que coloque a reputação das suas tropas e dos seus vampiros em risco. Vai ter que arriscar. Jorginho fala que entende, se é isso que ele deseja, não tem o que fazer nada. Mas o garoto ainda está vivo. Aos poucos, os Carlos começam a se transformar e seu cabelo muda de cor. O general fica muito puto, mandando ele se recompor e dizer agora mesmo onde está o Excentrion. O Carlos está se transformando nessa hora em um meio demônio. O general fica nervoso, dizendo que isso é surpreendente. Ele virou um parente por causa do sangue dele. Jorginho fica dizendo que isso é impossível. Como um metamorfo pode virar um vampiro? O general fala claro que é. Se pergunta o que acabou de acontecer. Nunca vi uma cena dessa. O humano que ele possuiu retomou o controle do corpo quando estava prestes a morrer. O humano assumiu o controle e se tornou um vampiro. Jorginho fica se perguntando como um metamorfo perdeu para um humano. Mas embora seja um humano, a alma dele é imensuravelmente pura.
O Carlos fica perguntando aonde é que ele tá. O general, com sua risadinha maligna, já fica dizendo: bem-vindo, meu novo irmãozinho. E acabou.